Abra sua Bíblia em Oséias, capítulo 4. Oséias fica depois de Daniel. Daniel fica depois de Ezequiel. Oséias, capítulo 4. E é sobre isso que eu queria falar hoje. Sobre nós conhecermos mais. Nós buscarmos mais da palavra de Deus para nós obtermos o conhecimento necessário da palavra, porque conhecimento é poder, irmãos. O pessoal tem esse ditado aí, que conhecimento é poder. E você conhecer as Escrituras é algo maravilhoso. O que a gente vê hoje no mundo cristão ou no mundo gospel é que as pessoas elas se agregam a uma determinada igreja, mas não tem o costume de ir nas Escrituras, de buscar nas Escrituras o alimento diário de sua vida, e vivem somente daquilo que ouvem, seja bom ou seja ruim, é somente aquele pouquinho que se ouve, porque na igreja nós ouvimos um pouquinho. É importantíssimo nós estarmos juntos, eu tenho batido nessa tecla. Mas é muito importante também nós buscarmos o conhecimento em casa, porque o tempo que nós passamos aqui é muito curto. É 1 hora e meia por cada encontro nosso. Isso 4 vezes por semana nós fazemos isso aqui. Na quarta-feira, na sexta-feira, no domingo pela manhã e no domingo à noite. E alguns outros encontros esporádicos que nós temos. Então é preciso nós nos empenharmos para buscar conhecimento, para buscar a leitura da palavra de Deus. Nós precisamos colocar isso como prioridade na nossa vida. As pessoas que estudam, que querem fazer um curso e querem se preparar para esse curso e querem ser um bom profissional, essas pessoas elas precisam ler e ler muito. Livros e mais livros. Pessoa para fazer hoje uma faculdade, seja lá de qual for ela, ele precisa ler, e ler muito. Durante o seu curso de 4 anos, de 5 anos, depois vem uma especialização, depois vem um mestrado, depois vem um doutorado. Essas pessoas leem muitos livros, e livros muito mais extensos do que a Bíblia que nós temos. E o que nós percebemos é que na grande maioria, mas é a grande maioria mesmo, maciça, das pessoas que se dizem cristãs, não terem o domínio sobre as Escrituras. E qual é a minha missão hoje aqui, irmão? Não é criticar. Não é criticar, é estimular a você que é crente, você que é cristão, você que é servo do Senhor, você que é salvo, a percorrer mais nas Escrituras, a ir em busca mais das Escrituras, a se empenhar mais em gastar mais tempo com as Escrituras. Isso é necessário. E quando você fizer isso, você vai ver que você vai ter contato. Quando alguém disser, abra aí sua Bíblia em Oséias, por mais que seja, abra em Amós, por mais que seja um livro pequeno, difícil de encontrar, você vai encontrar, porque você sabe mais ou menos onde que ele está. Então é importante nós conhecermos, não somente por esse motivo de nós sabermos onde é que está o livro, isso não tem muita importância. O que importa é nós conhecermos as Escrituras, saber a vontade de Deus, porque sabendo a vontade de Deus, nós vamos colocar em prática a vontade de Deus, ou lutar para colocar em prática. Se nós não sabemos, irmãos, se nós não temos o conhecimento de Deus, como que nós agradaremos a Deus? Quando alguém vai visitar a tua casa, você procura saber o que é que a pessoa gosta, como é que a pessoa, o que é que a pessoa quer que você faça. Para quê? Para que você agrade aquela pessoa. Então nós servimos ao Senhor e muitas vezes não nos preocupamos com o que o Senhor pensa, com o que Ele gosta, o que Ele quer. E nós vivemos nossa vida de crente, de cristão, levando nossa vida conforme as nossas vontades, sem nos preocuparmos de qual é a vontade de Deus. E muitas vezes a gente vê as pessoas dizendo assim, não, eu acho que é assim. Não, eu acho que isso não é a questão do que eu acho. É o que diz a palavra de Deus. O que eu acho não interessa muito. O que interessa é o que diz Deus sobre isso.
Então, quando a gente estiver num determinado assunto, não é o que eu acho. A gente tem que perguntar assim, o que é que Deus determina sobre isso? Porque Deus não acha, Deus tem certeza. Quando nós achamos é porque nós temos dúvida. Então a questão não é o que eu acho, o que você acha, é o que Deus estabelece sobre determinado assunto. E a gente só vai ter o domínio sobre determinado assunto se nós formos às Escrituras. Então veja em Oséias, no capítulo 4, o versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele têm desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. E visitarei sobre eles os seus caminhos e lhe darei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. A incontinência e o vinho, ou incontinência em outras traduções, a sensualidade, e o vinho e o mosto, tiram a inteligência ou tiram o entendimento. O meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana, e eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Sacrificam sobre os cumes do monte ou dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho e do álamo e do olmeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Eu não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque eles mesmos com as prostitutas se desviam e com as meretrizes sacrificam, pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Se tu, ó Israel, queres corromper-te, não se faça culpado Judá. Não venhas a Gilgal, e não subas a Bet-Aven, e não jureis, dizendo, vive o Senhor. Ou seja, se eles querem continuar assim, Judá, você não faça da mesma forma. Então veja que Deus está aqui repreendendo o seu povo, porque o povo deixou de buscar o conhecimento de Deus. E Deus está dizendo que um povo sem conhecimento é um povo transtornado. É um povo sem rumo. Um povo transtornado é um povo que não tem rumo certo, que não sabe a direção, que não tem objetivo. E Deus está dizendo assim, eu nem vou castigar. No versículo 14, é porque eu castigo as consequências das atitudes de vocês, já vai fazer o papel, não precisa eu castigar vocês, são as consequências dos atos de vocês. Por vocês não quererem o conhecimento, por vocês deixarem de querer me conhecer. Então isso é muito perigoso, quando o povo de Deus se acomoda e não busca conhecer a Deus, não busca conhecer a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus, conhecendo essa vontade. Então nós somos o povo de Deus, irmãos. Nós precisamos gastar mais tempo,
Nós precisamos encontrar tempo. O mundo tem tirado isso de nós. O mundo tem nos enlaçado com muitas coisas, com muitos afazeres, com muitas tarefas, com muito entretenimento. Vivemos hoje num mundo de mais entretenimento de todas as épocas. E é a época em que existe mais pessoas doentes emocionalmente. Olha só que contradição. Era para ser um povo tudo feliz, um povo tudo alegre, porque vive no entretenimento, tem muitas coisas para se divertirem, tem muitas opções. Mas é o tempo onde parece que cada vez as pessoas estão mais tristes, mais isoladas. Mas isso tem uma resposta. Porque as pessoas, e quando eu estou dizendo as pessoas, eu nem estou falando do mundo, porque o mundo por si só não querem conhecer a Deus. O problema são aqueles que se aproximam de Deus, que tentam se aproximar de Deus e não querem, rejeitam o conhecimento de Deus, rejeitam o querer mais de Deus. Nós estamos aqui, irmãos, há meses, nos motivando a buscar o Espírito Santo, a pedir o Espírito Santo. Mas nós percebemos nas Escrituras uma coisa, é que quando as pessoas recebiam o Espírito Santo de Deus, uma das coisas que acontecia era elas quererem ficar juntas mais tempo. Vejam na casa de Cornélio, quando eles são cheios do Espírito Santo, quando eles são batizados em nome do Senhor, o que é que eles pedem para Pedro e os outros irmãos? Fiquem conosco mais um tempo. Nós queremos estar mais juntos de vocês. Veja no livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2, a partir do versículo ali 38, 39, 40, 41, 42. A igreja ela estava junta. Eles perseveravam na oração, eles perseveravam na doutrina. Era uma alegria deles estarem juntos, era uma alegria deles conversarem sobre as Escrituras, conversarem sobre a salvação, conversarem sobre o retorno de Cristo. Eles se alegravam com isso, eles queriam mais tempo para viver isso. O contrário do que nós vivemos hoje. Nós fazemos um esforço tremendo a estar num culto como esse. E graças a Deus por nós estarmos aqui, irmãos. Graças a Deus por nós vencermos essa batalha. Graças a Deus por você vencer os obstáculos que talvez te impediriam de estar aqui hoje. Graças a Deus por isso. Só que eles, além deles se encontrarem, eles não queriam sair desse encontro. Eles queriam permanecer ali. Com nós ainda acontece algo um pouco diferente. Nós até nos esforçamos, chegamos até aqui. Mas a gente fica louco que chegue logo 8h30, 8h40, para acabar, para a gente ir embora e começar nossos afazeres de novo. Ligar nossas redes sociais, nossos entretenimentos, nossos jogos online, nossas TVs, as notícias, os comentários, a foto de um, ou enviar a foto para o outro, e começar de novo mais uma vez, aquela rotina de manda coisa para lá e vem coisa para cá, e a gente perde com isso horas e horas e horas e horas, e não temos tempo para as Escrituras. Era para ser o contrário, quando nós sairmos daqui, chegar em casa, aqueles que não jantaram, jantar, e ainda ir buscar as Escrituras, ou buscar as Escrituras antes e jantar depois. Era para ser assim conosco. Era para nós encontrarmos um tempo para mastigar a palavra, para nós buscarmos textos, para nós conhecermos mais sobre Deus, para nós nos enchermos mais da vontade de Deus. E quando nós não entendermos, nós chegarmos aqui, olha pastor, eu li isso aqui, é muito interessante isso aqui eu entendi, mas isso aqui eu estou com dúvida, vamos ver como... Dê um culto, faça um culto falando sobre esse tema, vamos falar sobre isso. Mas a gente se conforma em somente vir à igreja e ler a Bíblia somente nesse momento em que nós lemos alguns textos aqui e vamos para casa, voltamos aqui sexta-feira, no nosso caso, culto de oração, lemos ali uma pequena meditação, oramos,
cantamos, louvamos e vamos para casa novamente e voltamos domingo. E essa é a nossa leitura, irmãos. Está errado. Lembre-se, eu não estou criticando, eu estou estimulando você a buscar mais a palavra. Se você recebe isso como uma crítica, amém. Receba então como uma crítica e diga assim: não, eu vou mudar. Eu não quero isso para mim. Eu não quero ser um crente que lê Bíblia só na igreja. Eu quero ser um crente que busca a palavra também, o conhecer da palavra na minha casa, no meu quarto, na minha sala. Eu quero mais do Senhor, eu quero o Espírito do Senhor sobre a minha vida. Nós precisamos disso. Nós precisamos buscar isso. Nós precisamos nos alegrar com isso, porque essa é a vontade de Deus. Isaías, capítulo 1. Você está em Oséias, só você voltar um pouco a Bíblia. Vai passar aí por Ezequiel, Lamentações, Jeremias e Isaías. O capítulo 1, o versículo 2. Ouve, ó céus, e presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Olha que declaração forte, irmãos. Ah, mas aqui é para Israel. Sim, foi para Israel mesmo. Mas nós somos o povo de Deus hoje. A igreja do Senhor é o povo de Deus hoje. Israel representava a igreja do Senhor. E ele está dizendo aqui, naquele tempo, que o boi conhece o seu dono, o jumento conhece o seu dono, mas que o povo dele não conhece ele, não entende. Olha o que Deus está dizendo, irmãos. O animal que não tem o entendimento que nós temos, que não tem consciência, ele conhece o seu dono. Ele sabe o costume ou os costumes do seu dono. Mas o povo de Deus não o conhece, não o entende. Por quê? Porque não busca. É preciso nós buscarmos. É preciso nós conhecermos o nosso Senhor, o nosso Deus. O nosso Deus que nos ama, que se fez homem, que se fez carne para morrer por mim e por você. Nós não podemos desprezar isso. E conhecer e entender tudo isso que Ele fez por nós é importante. E a gente só vai conhecer e entender se nós buscarmos aonde? Nas Escrituras. É nela que nós encontramos vida. Porque a palavra de Deus é espírito e vida. Se nós queremos conhecer a Deus, é aqui, é nas Escrituras que nós vamos buscar esse conhecimento. Pedindo a Deus: Senhor, eu quero te conhecer. Abre os meus olhos, abre o meu entendimento. Mas se a gente pedir somente isso: Senhor, abre meu entendimento, abre os meus olhos. Sim, mas e aí? Você vai buscar isso aonde? Você acha que vai vir assim? Não, você tem que ir profundamente nas Escrituras. E Deus vai abrir os seus olhos. Vai abrir o teu entendimento. Eu citei a casa de Cornélio. Citei a igreja no começo, em Atos capítulo 2. Lídia também, uma mulher que lavava roupas, que já era uma mulher temente a Deus. E ao ouvir a pregação do apóstolo Paulo e dos que estavam ali com ele, ela, entendendo a palavra, diz que ela é batizada, ela juntamente com a sua casa. E uma coisa Lídia pede: não vão embora não, vamos para a minha casa comigo. Ela está ali no rio, lavando roupa, e alguém fala da palavra para ela, e ela não vai embora somente entendendo e alegre pela palavra que recebeu. Ela diz assim: vamos comigo, me acompanhe até minha casa.
Eu preciso que a minha casa ouça isso também. Olha o desejo de alguém que quer mais e mais da palavra. É estar junto. É não sair dali. Quando Jesus se transfigura ali para alguns dos seus apóstolos, ele diz assim: Senhor, vamos ficar aqui. Vamos aqui armar uma barraca aqui, uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. A gente fica por aqui mesmo. Porque o negócio é bom. Estar na presença de Deus é muito bom. E a gente precisa desejar isso. De querer isso. De quando o pastor disser assim: irmãos, tal dia nós vamos nos encontrar, vamos nos reunir, oh glória. Amém? Vamos estar mais um dia juntos. Além dos 4 encontros que nós já temos. Mas às vezes sabe qual é o nosso pensamento? Ixi, mais um? Já não basta quarta, sexta, domingo de manhã e domingo de noite? Mais um? Mas esse não era o desejo daqueles que eram cheios do Espírito Santo lá no início. O desejo era eles estarem juntos e terem tudo em comum. E esse precisa ser o nosso desejo, de estarmos mais e mais juntos, de fazer todo tipo de esforço para nós nos encontrarmos aqui nos nossos encontros. De estarmos aqui sexta-feira, você que está aqui hoje, eu que estou aqui hoje, nos esforçarmos por extremo, para sexta-feira nós estarmos aqui, porque sexta-feira tem encontro aqui novamente. Mas daqui até chegar sexta, nós temos ainda, hoje o resto do dia, nós temos ainda quinta-feira todinho, nós temos ainda sexta-feira até 7:30 da noite, e o que nós vamos fazer durante todo esse tempo? Vamos buscar Deus. Encontre um tempo nesse tempo tão grande, que parece ser tão curto, né, irmãos? Que o mundo tira isso de nós. Veja, o tempo é muito grande, nós ainda temos hoje o resto da noite, nós temos amanhã o dia todinho, e nós temos ainda sexta-feira até 7:30 da noite, e todo esse tempo, muitos de nós não vamos ter tempo de ler nenhum capítulo da Bíblia. Já vi crente dizendo assim: eu leio a Bíblia todo dia eu leio um versículo. Pelo amor de Deus, isso não é leitura de Bíblia. Um versículo, isso não é leitura. Experimenta passar o dia só com um pedacinho de pão, para tu ver o que é que acontece. Diz assim: todo dia eu me alimento, todo dia eu como um pitoquinho de pão. Experimenta fazer uma semana isso. Não dá. E o alimento espiritual, a gente quer comer migalhas e quer se fortalecer. Não tem como, meu irmão. A gente só vai se fortalecer comendo muito, na quantidade exata. Na quantidade exata. Então nós precisamos buscar, encontrar tempo, fazer estratégias, montar estratégias. Vamos ler a Bíblia, vamos ler em um ano, vamos ler o Novo Testamento em 30 dias. Faz estratégias. Vamos ler, nem que seja começar um capítulo por dia. Pega um livro, pega Atos dos Apóstolos, pega o livro do Evangelho de João. Começa por aí. Tem gente que começa a ler em Gênesis, nunca saiu de Gênesis no capítulo 6. Quando chega no capítulo 6, para. Aí depois eu vou ler a Bíblia, não vai, começa de Gênesis capítulo 1, aí vai capítulo 2, capítulo 3, não sabe como é que termina a história de Noé. Vamos em frente, vamos seguir, vamos avançar, vamos buscar o conhecimento de Deus, porque os animais conhecem os seus donos, e nós que somos o povo de Deus, Deus está dizendo: vocês não me conhecem, vocês não me entendem, eu quero que vocês me conheçam. Eu quero me fazer conhecido de vocês. Mateus capítulo 22. Mateus 22. Depois de uns irmãos questionarem Jesus a respeito de casamento, de ressurreição, o versículo 29.
Depois vocês leiam o texto aí para vocês entenderem bem o contexto. Capítulo 22, o versículo 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Vocês erram por vocês não conhecerem, olha o conhecimento. Por vocês não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Isso não é somente nesse ponto que as pessoas erram por não... É em todos os aspectos. Erram por não conhecerem as Escrituras. São enganados por não conhecerem a verdade. Basta alguém abrir a Bíblia, ler um versículo de forma descontextualizada, para alguém que não conhece o contexto ser enganado por falta de conhecimento. Quem não tem conhecimento é enganado facilmente. Quem não tem conhecimento está perdido nas mãos de outras pessoas. E Jesus disse: haverá muitos falsos profetas. E quem não tem conhecimento poderá cair nas mãos, nos ensinos dessas pessoas. É preciso conhecer para não ser enganado. É preciso conhecer para você saber o caminho. É preciso conhecer para quando mudar de rota você dizer: opa, a rota não é essa. Eu estava em São Paulo, irmãos, agora, e estava no aeroporto, fui para outro, aí entrei num ônibus e disse: eu quero ir para o aeroporto de Guarulhos. E aquele motorista me colocou dentro daquele ônibus com outras pessoas e começou a rodar, e entrava numa rua, saía noutra rua, passava por viaduto, subia no outro viaduto, e eu dizendo: meu Deus, eu estou perdido. Se esse homem não me levar para lá, eu não chego nunca. Ainda bem que ele sabia o caminho e me levou para onde eu queria ir. Mas se a gente trazer isso para a fé, irmãos, se nós estivermos perdidos, somos presas fáceis. Eu estava na mão daquele homem, ele podia me levar para qualquer lugar que eu não sabia. Você saiu da rota, por aqui eu não vou para onde eu quero. Eu não ia saber. E se você não tiver o conhecimento, você pode ser enganado. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, ele diz que Deus estabeleceu pessoas na igreja para a edificação da igreja, para que a igreja crescesse, para que a igreja conhecesse e chegasse a uma estatura tal qual de Cristo. Para quê? Para não ser enganado, para não ser conduzido por falsos ensinamentos, para não ser como uma criança que é enganada facilmente. Por que uma criança é enganada facilmente? Porque ela não tem conhecimento. Por isso que a criança é enganada. Por isso você diz assim: foi tão fácil como enganar uma criança com doce. Que a criança, ela não tem conhecimento, ela vai qualquer coisa. É só você agradar ela. E se nós não tivermos o conhecimento, seremos assim, levados por qualquer vento ou roda de doutrina, qualquer conversa. Onde fala da Bíblia, eu estou lá. Sim, mas o que é que está se falando da Bíblia? Satanás, ele pregava a Bíblia para Jesus, ele citava as Escrituras para Jesus, mas citava de forma descontextualizada. Vocês entendem como é perigoso? Não, olha lá, ele prega a Bíblia, viu? Eu vi, ele abre a Bíblia e cita os textos, mas se você não conhecer, facilmente será enganado. Satanás dizia para Jesus Cristo: está escrito a teu respeito, irmãos, e estava escrito, e está escrito. O que Satanás falou para Jesus não era mentira, era verdade, estava escrito, mas estava descontextualizado. Quando ele disse: está escrito a teu respeito, Jesus disse: também está escrito. Porque ele conhecia. E eu e você também precisamos conhecer. Para quando alguém disser está escrito, aí você diz: também está escrito.
Você entende? Que é preciso conhecer e o conhecimento vai vir através das Escrituras. Se você não buscar isso, você é presa fácil. Nesse mundo de perversidade. Nesse mundo gospel. Nesse mundo de falsos profetas. Você será enganado facilmente. Você sairá do caminho facilmente. Por falta de conhecimento. E Jesus diz: vocês erram por não conhecerem as Escrituras. Em Jeremias capítulo 9, lá pertinho onde nós estávamos, a gente leu Isaías, depois de Isaías é Jeremias, capítulo 9, o versículo 23, assim diz o Senhor, Jeremias 9, 23, assim diz o Senhor, não se glorie ou não se alegre o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, se nós queremos nos alegrar em alguma coisa, Deus diz assim: se alegre em me conhecer. E nós só vamos conhecê-lo se nós buscar esse conhecimento. E esse conhecimento nós vamos encontrar onde? Nas Escrituras. É nas Escrituras que nós vamos conhecer a Deus. É nas Escrituras que nós vamos conhecer a vontade de Deus. É pelas Escrituras que nós seremos confrontados. E é através desse confronto, da palavra de Deus, que nós seremos aperfeiçoados. Em busca do conhecimento de Deus. E isso Ele se agrada. E você quer se alegrar em alguma coisa? Se alegre nisso. Se alegre em me conhecer. Diz o Senhor dos Exércitos. Voltem a Isaías 43. Isaías 43. O versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi. Para quê? Para que saiba e creia e entendam que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Então ele diz assim: vocês são os meus servos, eu escolhi vocês. E escolhi vocês para que vocês saibam, para que vocês creiam e para que vocês entendam. Deus quer nos dar o entendimento. Deus quer que o seu povo saiba. Deus quer que o seu povo creia. Deus quer que o seu povo entenda. Saber, crer e entender o quê? Que eu sou o mesmo, que antes de mim nenhum Deus existiu, depois de mim nenhum outro existirá. Eu quero que o meu povo saiba disso, eu quero que o meu povo creia nisso, eu quero que o meu povo entenda isso. E aí anos se passaram, e colocaram uma doutrina chamada três pessoas, que se juntam e formam um Deus, onde um Deus é formado por três pessoas. Deus está dizendo aqui, para mim e para você, e em tantos outros textos, que quer que a gente saiba, creia e entenda que Ele é Ele mesmo, que antes dele nunca teve outro Deus, outra pessoa, que depois dele nunca existiu ou existirá outro.
e que Ele é o mesmo, e que fora dele não há Salvador. Ele diz no versículo 12: eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ele quer que você entenda isso. Irmãos, e tem pessoas que até crê, mas não entendem. Mas também não vai em busca do entendimento. Não vai em busca de conhecer mais isso profundamente. E quem quer que você entenda é o próprio Deus, só que muitas vezes você não vai em busca disso, então você não terá isso. A busca é sua. O interesse é seu. Deus não deixará de ser Deus se você não entender isso. Deus não deixará de ser Deus se você não crer nisso. Só que Ele quer que você saiba, que você creia e que você entenda. E é uma responsabilidade sua de buscar isso nas Escrituras. Sair desse texto e ir em busca demais da palavra de Deus. E Deus revelar para você. Irmãos, quando você entender isso, nunca mais você adorará um Deus trino. Nunca mais. Quando você entender isso, que Ele é o mesmo, que antes dele nenhum Deus se formou, que depois dele nenhum outro haverá. Ele diz: eu sou eu mesmo. Eu sou Deus. Único Deus. Alfa e ômega, o primeiro e o último. A gente não pode parar somente no batismo em nome de Jesus. A gente tem que prosseguir. A gente tem que querer o Espírito de Deus em nossas vidas. E a gente quer o Espírito de Deus em nossas vidas, irmão, e fecha a Bíblia, fecha a palavra de Deus, fecha a vontade de Deus para nós e ficamos buscando o Espírito de Deus. Temos que ir atrás. Nós temos que buscar, que bater, e é aqui, ó. Abra as Escrituras. Vai se deliciar delas. Vai se encher da palavra de Deus. E Deus vai te encher do entendimento do seu espírito e te guiar a toda verdade. João, o Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10. A palavra diz que Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Não o receberam por quê? Porque não o conheceram. Quando não tem o conhecimento, é complicado. Por não terem esse conhecimento, eles crucificaram o Senhor da glória. Porque se eles tivessem o conhecimento sobre isso, jamais eles teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como ele tinha que ser crucificado, eles não o conheceram, não o receberam e crucificaram para se cumprir as Escrituras. E ele ressuscitou. E hoje é Deus bendito eternamente, quer derramar do seu Espírito sobre todos aqueles que creem e o buscam, e querem isso. Então, por falta de conhecimento, colocaram o Senhor da glória sobre a cruz, sobre o madeiro. E se nós não tivermos cuidado hoje, por falta de conhecimento, nós o crucificamos novamente. A Bíblia fala sobre crucificar a Cristo de novo. Só que agora é complicado, porque nós sabemos algumas coisas que eles não sabiam. Então nós temos que ir atrás de conhecimento.
de nos enchermos mais, de querermos mais. Hoje nós vamos sair daqui com projeto de ler as Escrituras. Você vai fazer o seu projeto de leitura. Não importa se você lê devagar, não importa se você lê mais rápido, o teu projeto vai ser em ler as Escrituras e não só migalhas, porque você vai se alimentar da palavra. Faça isso para você, irmão, em nome de Jesus. Vamos sair desse analfabetismo espiritual. Vamos aprender mais, vamos crescer na graça, vamos crescer também no conhecimento. Se una com alguém. Se programe então com alguém. Projete com alguém. Mas comece. E comece hoje, em nome de Jesus. Em João 17, o versículo 3, Jesus diz assim: a vida eterna é esta. A vida eterna está condicionada a isto: que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna está condicionada a isto, irmãos. A vida eterna é esta, que conheçam a Deus por único. Tem aí o conhecimento de Deus. Não pense que sem esse conhecimento alguém chegará à vida eterna, porque a vida eterna está condicionada a isto, em conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro, e reconhecer que Ele veio em carne. Porque quem não crer que Ele veio em carne, este é o anticristo, diz a palavra de Deus. A vida eterna está condicionada a isto, em conhecer. Conhecimento. E o conhecimento, eu repito e vou insistir, você vai encontrar nas Escrituras. É aqui que nós vamos encontrar. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Você está em João, é o próximo livro. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. O apóstolo Paulo estava pregando na Tessalônica, e houve problemas lá, perseguição, e ele teve que sair de lá. E ele foi para uma outra cidade. E no versículo 11, diz: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia as Escrituras, se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. Ele estava na cidade de Bereia. E quando ele chegou na cidade de Bereia, ele estava falando de Cristo, mostrando nas Escrituras. E diz que os bereianos, o povo de Bereia, eles iam nas Escrituras para ver se era daquela forma que Paulo estava falando. E diz que eles foram mais nobres do que os da Tessalônica, porque eles iam nas Escrituras conferir. Eles chegavam em casa, eles iam nas Escrituras, ou lá no templo, eles iam nas Escrituras. É nas Escrituras que nós vamos atrás das informações. Não do que eu acho, não do que o outro acha, mas do que Deus estabelece. Deus determina, Deus não acha. E nós só vamos saber essa vontade de Deus nas Escrituras. Lucas capítulo 16. Lucas 16. Como eu disse no início, irmãos,
Às vezes muitos crentes não sabem onde estão determinados livros nas Escrituras. Muitos crentes não conhecem muitas coisas sobre a Bíblia. Mas às vezes esses mesmos crentes que não conhecem sobre a Bíblia, sobre as Escrituras, sobre a vontade do seu Deus, eles conhecem tudo sobre futebol, tudo sobre política. Sabe o nome dos 11 juízes da Corte Suprema do Brasil, sabe o nome dos jogadores dos times, sabe os times que estão competindo na Copa tal, sabe os nomes dos times da Copa Europeia, sabe o nome dos jogadores, sabe tudo. Sabe quem ganhou na Copa tal, sabe quem ganhou na competição tal. Eles sabem tudo, só não sabem sobre as Escrituras. Me diga onde é que está o interesse. Quando eu era do mundo, eu já disse aqui a vocês várias vezes, eu era noveleiro, gostava muito de novela, eu sabia tudo sobre novela, tudo. Se você cantasse uma daquelas músicas ali, eu já dizia, isso aí é do tema do ator fulano com fulano. Tudo eu sabia. Sabia o nome dos atores, sabia o nome do autor da novela. Eu sabia o dia que a novela começou, eu sabia o dia que a novela tinha terminado. Eu sabia tudo sobre novela, porque eu buscava conhecer sobre isso. Era disso que eu vivia, minha vida era envolvida com isso. Então, naquilo que a gente se envolve, a gente vai aprender, a gente vai adquirir conhecimento sobre aquilo. E o que eu quero dizer para você hoje é que nós devemos nos envolver com as Escrituras. Porque hoje Deus é o nosso foco, não é isso mesmo? Deus é o nosso objetivo. O céu é o nosso objetivo. E se o céu é o nosso objetivo, se a vida eterna é o nosso objetivo, nós precisamos buscar isso nas Escrituras. Precisamos conhecer as Escrituras. A espada, a arma que o Senhor nos dá para vencer o mal. Existem as armaduras de Deus, de defesa e de ataque. E a espada eu posso me defender e eu posso atacar com ela. A espada é a palavra. E eu preciso me apoderar desta palavra. E eu só vou fazer isso quando eu me envolver com ela. Quando eu tiver contato com ela. Em Lucas, no capítulo 16, o versículo 27, naquela história, naquela parábola de Lázaro e o rico, no versículo 27, já o finalzinho da parábola, quando os dois morrem, e o versículo 27, disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa de meu pai. Isso o rico falando. Vocês conhecem a história, depois leiam de novo. O versículo 28 diz assim: pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Jesus está contando uma parábola de 2 pessoas. Alguém que adquire a vida eterna e alguém que adquire o tormento eterno. E é aquele que adquire o tormento eterno, isso lógico, em uma parábola. Aquele que adquire o tormento eterno pede e clama para que Lázaro voltasse lá à terra e avisasse à sua família, aos seus irmãos, que tivessem cuidado, que observassem mais, para que eles não fossem para o lugar que ele estava. E a resposta foi: lá tem Moisés e os profetas. Sabe o que é isso, irmãos? Moisés e os profetas não estavam ali naquela época de Jesus.
Quando Jesus diz assim na sua parábola, na sua história, lá tem Moisés e os profetas, ele estava dizendo assim, ó, lá tem as Escrituras. Não precisa nenhum morto ressuscitar para dizer para alguém, olha, cuidado que o negócio é sério. A vida eterna está aqui, irmãos. O Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Se nós não buscarmos aqui, ou se qualquer pessoa não buscar aqui, não encontrará, porque a vida eterna está aqui. É Jesus que salva, é verdade, é Jesus que salva. Jesus está aqui, ó, revelado aqui. Nós precisamos buscar conhecimento na palavra de Deus, encontrar tempo para isso, lutar para isso, porque estão tirando o nosso tempo, eu estou repetindo, e a gente precisa lutar contra essas coisas, vencer essas coisas, e encontrar o máximo de tempo possível para nós buscar o conhecimento de Deus e mais e mais. Para a gente encerrar, Romanos capítulo 1, Romanos 1, versículo 28. O apóstolo Paulo escreve assim: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. E aí vem uma lista enorme de coisas que não convêm, de coisas que traz sofrimento para a humanidade. E por quê? Porque rejeitaram o conhecimento de Deus. E assim está fazendo o povo de Deus, rejeitando o conhecimento, não buscando o conhecimento. Então, repito, isso aqui não é uma crítica, é um estímulo para você buscar mais a Deus. Se você não leu a Bíblia essa semana, comece hoje. Se você já lê, amém, continue lendo, porque é aqui que nós vamos nos fortalecer, é aqui que nós vamos encontrar mais e mais conhecimento do Senhor. E a partir do momento em que você lê, aí você vai parar de somente ler, você vai estudar. Comece a ler, depois você vai estudar a palavra de Deus. Mas comece pela leitura, pelo menos um capítulo por dia. Pare com esse negócio de ler um versículo, que isso não é leitura. Em nome de Jesus, tome uma posição hoje e cresça na graça e no conhecimento. Deus abençoe, em nome de Jesus.